Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus dos céus, dom sem par. A fonte da vida, o fogo amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repelei e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Meus amados irmãos, dando continuidade ao projeto de leitura da Renovação Carismática Católica para o mês de junho, me foi proposto meditar a passagem que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. E a palavra vem nos dizer: perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria e simplicidade de coração. Esta passagem se deu logo após o acontecimento de Pentecostes, a descida extraordinária do Espírito Santo sobre os apóstolos que se encontravam reunidos em Jerusalém. E as pessoas impactadas pelo poder daquela palavra proferida por Pedro, logo após Pentecostes, sentiram no coração o desejo de abraçarem a fé e aderirem àquele projeto de vida proposto por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E com isso em seus corações nascia também o desejo de estarem ali, de permanecerem ali, reunidos como igreja de Cristo, junto com aqueles irmãos que tinham abraçado a mesma fé. Meus amados irmãos, é interessante percebermos que essa palavra, ela nos chama a atenção para a necessidade de vivermos em comunidade, para a necessidade de estarmos reunidos e celebrarmos a Eucaristia, para a necessidade de participarmos das celebrações eucarísticas, para a necessidade de estarmos juntos, de estarmos nos encontrando, de juntos partilharmos o pão da palavra e partilharmos o pão eucarístico. Mas também é interessante nós percebermos como esta palavra que nos foi dada para hoje entra em contraste com a real situação que vivemos nos tempos atuais. Estamos vivendo uma pandemia que exige de nós um isolamento social, que tem exigido de nós um afastamento das pessoas, que tem nos impedido de frequentarmos as nossas igrejas, de participarmos das celebrações eucarísticas de forma presencial, que tem nos impedido de irmos às casas dos irmãos, partilhar a palavra, tomarmos a refeição com eles, nos confraternizarmos com aqueles que abraçaram a fé conosco e também com tantas pessoas que muitas vezes nos convidam a ir em suas casas partilhar a palavra. Hoje nós estamos impedidos por causa desta pandemia que está aí assombrando o mundo inteiro, que infelizmente tem se espalhado por muitas nações e por questões preventivas nós não estamos podendo nos encontrarmos, não estamos podendo nos reunirmos nas nossas reuniões semanais de grupo de oração. Mas, meus amados irmãos, neste tempo em que não podemos nos reunir como igreja de Cristo, que nós aproveitemos esse tempo para aprofundarmos no estudo da palavra, que nós aproveitemos esse tempo para aprofundarmos na vida dos santos e conhecer os caminhos de santidade percorridos por eles para chegar ao céu, e que nós aproveitemos para nos aprofundar no conhecimento da nossa igreja, já que não podemos estar reunidos, mas que nós de muitas maneiras procuremos formas de alimentar a nossa fé, para que isso não venha nos esmorecer, para que esse tempo de afastamento dos irmãos não venha nos esmorecer. Eu fiquei pensando, que quantas oportunidades nós não abrimos mão de estarmos reunidos como igreja de Cristo, e hoje que isso nos foi tirado, como isso tem nos feito falta, não é verdade? Mas, meus amados irmãos, uma coisa não podem tirar de nós. Esta pandemia não pode tirar de nós a nossa fé. Essa pandemia não pode tirar de nós o desejo de perseverar, de permanecer nos caminhos do Senhor. Essa pandemia não pode tirar de nós a certeza de que Cristo vive,
de que Cristo é presença viva e real em cada Eucaristia. Cristo é presença viva e real na sua palavra. Cristo é presença viva e real em cada hóstia consagrada pelas mãos do sacerdote, nas milhares de missas celebradas no mundo inteiro. E Cristo vive em cada sacrário espalhados nas igrejas católicas do mundo. Essa fé não pode nos tirar e nós não podemos permitir que nos tire de forma alguma. O Senhor me fez recordar uma história de uma criança especial que tinha um grande desejo de fazer a Eucaristia. E uma catequista se propôs a dar a catequese a essa criança. Eles moravam num lugar muito remoto, onde o sacerdote não podia estar lá sempre. A catequista ela se propôs a dar a catequese a essa criança para que ela tivesse condição de fazer a primeira Eucaristia. E as pessoas não acreditavam que a criança tivesse capacidade de adquirir todo o conhecimento necessário para poder saber distinguir a diferença, né, da hóstia consagrada. Então, a catequista foi, ensinou a essa criança, passou todo um período dando a catequese a essa criança, e no dia de celebrar a Eucaristia, o padre, que só aparecia nessa comunidade em situações assim especiais, por conta das dificuldades mesmo para estar ali, ele, ao ver a criança especial, ele se negou a dar a Eucaristia a essa criança. Disse que não tinha condições, porque essa criança não sabia distinguir a diferença do corpo e sangue de Cristo. Então a catequista pediu ao sacerdote que conversasse com a criança primeiramente. O sacerdote foi e armou uma espéciezinha de armadilha, né, para a criança. Então o sacerdote pegou uma imagem de Nosso Senhor Jesus Cristo e pegou a hóstia consagrada, né, a hóstia, colocou na frente da criança e perguntou para a criança com a imagem: quem é esse? A criança falou: este é Jesus. E então o sacerdote perguntou com a hóstia: e quem é este? A criança também falou: este é Jesus. O sacerdote olhou para a catequista e disse, irritado: está vendo que essa criança não tem condições de receber Jesus Eucarístico? A criança olhou para o sacerdote, apontou para a imagem de Jesus e disse: esse parece Jesus, mas não é. Apontou para a hóstia e disse: esse não parece Jesus, mas é. Meus amados irmãos, é uma historinha simples, mas é uma historinha para que nós conservemos em nós essa fé dessa criança, essa fé inocente, mas essa fé real. Nós estamos impedidos de frequentarmos as nossas igrejas. Nós estamos impedidos de partilharmos a palavra nas casas, de tomarmos a refeição com nossos irmãos. Nós estamos impedidos de receber Jesus de forma material na igreja, mas nós não estamos impedidos de recebê-lo de forma espiritual. Nós podemos e devemos receber Jesus de forma espiritual, para que este alimento venha nos sustentar nesses tempos difíceis e para que, quando tudo isso passar, nós estejamos ainda mais firmes e perseverantes na fé, como os primeiros cristãos, que não se deixaram levar pelas contrariedades e pelas perseguições. Cristo vive em cada Eucaristia. Cristo vive em cada hóstia consagrada nos sacrários. Essa é a razão da nossa fé. Essa é a razão que nos sustenta e que nos faz caminhar, firmes e decididos. Eu peço ao Espírito Santo que hoje ele desça sobre cada um de nós, nos dando a graça da perseverança. Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de perseverarmos sempre unidos, na certeza da vossa presença em cada altar e na certeza da presença real, viva, de Jesus em cada Eucaristia, a certeza de que Cristo vive em cada hóstia consagrada e que Cristo é o nosso alimento, que nos sustenta e que nos prepara para a vida eterna. Meus amados irmãos, que o Senhor lhe abençoe e lhe conceda a graça da fé e da perseverança. Este Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.